Os buracos negros são um dos fenômenos mais enigmáticos e sinistros do universo. Eles podem engolir estrelas e planetas inteiros, distorcendo a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas e se a Terra, nosso planeta natal, fosse pega pelas garras do horizonte de eventos de um buraco negro? O que veríamos antes do fim inevitável? Vamos conferir, ok? Então, um buraco negro é como o valentão do parquinho. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. É como o Houdini, ao contrário. Assim como os flocos de neve, cada buraco negro é único. Cada um tem sua própria massa, rotação e carga. E eles também existem em tamanhos diferentes, como se fossem calças. Pequeno, slim, regular e husky, ou algo assim. De qualquer forma, existem 4 tamanhos. Os menores buracos negros são os de massa estelar. Eles nascem quando uma estrela enorme fica sem energia e se dobra sobre si mesma. Eles são como os chihuahuas do mundo dos buracos negros. Podem ser minúsculos, mas são mal-humorados. Eles devoram a matéria próxima como um filhote de cachorro faminto, e mesmo o menor deles é 3 vezes mais massivo que o nosso Sol. Em seguida, temos os filhos do meio dessa família cósmica. Os buracos negros de massa intermediária. Eles são grandes demais para nascerem de estrelas que entraram em colapso. Os cientistas acreditam que eles podem ser criados quando vários buracos negros se fundem em um só. E embora não consigam dominar as galáxias, pelo menos podem engolir algumas estrelas próximas. Que bom para eles, né? Mas você sabe quem pode dominar uma galáxia? Os enormes monstros do nosso universo, os buracos negros supermassivos. Eles são os gigantes com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. E eles desempenham um papel crucial no crescimento e na formação de suas galáxias hospedeiras. Por fim, existem os buracos negros ultramassivos. Confia em mim, você não consegue nem imaginar o tamanho e a massa deles. Esses objetos cósmicos assustadores e sinistros são extremamente raros, mas os que conhecemos podem devorar galáxias inteiras, como o Pac-Man. Então, o que acontece se você chegar muito perto de um buraco negro? Ou melhor, o que você veria em seus últimos momentos? Bom, primeiro, você chega a um horizonte de eventos. É como um ponto sem volta. Um limite invisível que marca a borda de um buraco negro. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Por exemplo, o tempo começa a ficar mais lento. Não para você, mas para uma pessoa de fora que observa de uma distância segura. Se você estivesse caindo em um buraco negro, não sentiria nada diferente. Mas se estivesse observando outra pessoa cair no buraco negro, você a veria desacelerar e, por fim, congelar no tempo, como em um vídeo pausado. Ao se aproximar ainda mais, você começaria a ver algumas coisas bastante alucinantes. A gravidade faria com que a luz ao seu redor se curvasse e distorcesse, criando uma espécie de efeito de espelho. Você pode até ver um halo de luz ao redor do buraco negro, conhecido como anel de fótons, ou jatos de partículas de alta energia saindo dos polos do buraco negro. Na verdade, é possível chegar bem perto de um buraco negro sem sentir nenhum efeito importante. É só quando você cruza o horizonte de eventos que não há como voltar atrás. Já era. Depois de cruzar esse limite, você não conseguirá ver nada. Para a pessoa que o observasse de fora, seria como se você tivesse desaparecido de repente. Enquanto isso, você pode começar a sentir como se estivesse sendo esticado como um espaguete. Isso ocorre porque a gravidade é tão forte que está puxando você em diferentes direções ao mesmo tempo. Existe até um termo científico para isso, chamado espaguetificação. Agora que você está dentro de um buraco negro, está de cara com a singularidade. Trata-se de um ponto de densidade infinita em seu centro, onde toda a matéria é esmagada em um único ponto. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de fósforos minúscula. Tudo é esmagado até ficar o menor possível. O que significa que é hora de dizer adeus, eu acho. E se tudo isso parece assustador, aqui vai mais um fato incrível. Os buracos negros não são nada raros. Na verdade, há um no centro de cada galáxia, incluindo a nossa Via Láctea. Então, isso significa que seremos eventualmente sugados para dentro dele? E se sim, como exatamente isso aconteceria? Bom, vejamos. Imagine um buraco negro se aproximando do nosso sistema solar. Em um primeiro momento, ele parece nada mais do que um pequeno ponto à distância. Mas à medida que se aproxima, a sua atração gravitacional começa a causar estragos ao redor.
os planetas começam a se desviar de seu curso, os asteroides são lançados no esquecimento e os cometas são quebrados em 1 milhão de pedaços. Em breve, ele inevitavelmente chegará à Terra. Primeiro, a atmosfera do nosso planeta seria puxada em direção ao buraco negro, provocando uma enorme tempestade de vento, e haveria ondas enormes nos oceanos, com a própria água sendo distorcida pelas forças gravitacionais. Imagine ver os mares e oceanos sendo esticados. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo do planeta. Mas agora, as forças de maré extremas do buraco negro interromperiam esse movimento, fazendo com que o campo magnético enfraquecesse e se distorcesse. Tudo isso causaria terremotos e erupções vulcânicas maciças à medida que a crosta e o manto do planeta fossem separados. Toda a infraestrutura e tecnologia seriam completamente destruídas. Prédios, pontes e estradas seriam destruídos. Ok, vamos apertar o botão de pausa. É muito assustador, né? Não, mas não se preocupe. Você nem iria ver tudo isso, porque você teria sentido os efeitos do buraco negro muito antes. De volta ao futuro. Nós perderíamos nosso campo magnético antes mesmo de tudo começar a entrar em colapso. E isso significa que não apenas o tempo e o clima se tornarão terríveis, mas também estaremos expostos a uma radiação extrema. Esses raios gama e o calor do buraco negro poderiam mudar drasticamente nosso planeta. Diga adeus a toda a nossa bela natureza. Pelo menos a miséria adora a companhia. Não seremos os únicos afetados por um buraco negro, o que provavelmente é ainda pior. Quando esse monstro engolir todo o sistema solar, ele consumirá quase tudo. Um efeito imediato seria o rompimento das órbitas de asteroides, cometas e todos os outros corpos. Os planetas começariam a se deformar e esticar, suas superfícies se deformando como metal derretido. O próprio Sol seria afetado, com sua superfície se contorcendo como um pedaço de massa. E sim, é assustador imaginar tudo isso. Mas agora, respire e relaxe, porque nada disso vai acontecer. Suas chances infinitesimais de ganhar na loteria são ainda maiores do que as de a Terra ser engolida por um buraco negro. O buraco negro mais próximo do nosso sistema solar é chamado Gaia BH1. Descoberto por cientistas em 2022, ele se encontra em nossa própria galáxia Via Láctea a cerca de 1.600 anos-luz de distância da Terra. O Gaia BH1 tem cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol, o que o torna um buraco negro de massa estelar. Ele não é muito interessante por si só, mas a sua descoberta forneceu informações valiosas sobre o comportamento desses monstros cósmicos. Contudo, como você pode ver, até mesmo o buraco negro conhecido mais próximo está a mais de 1.000 anos-luz de distância. Eles se movem muito lentamente e nunca chegarão tão perto do nosso sistema para representar algum tipo de ameaça. Ei, mas você não disse que há um buraco negro no centro da Via Láctea? Isso não significa que ele acabará engolindo toda a nossa galáxia? Você pode perguntar. Talvez não com essa voz. Bom, não se preocupe. A resposta correta é não. O que está no centro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Talvez você se lembre dele por causa daquela foto borrada viral que circulou pela internet há alguns anos. Esse buraco negro é de fato muito grande e tem uma forte atração gravitacional, como 2 alunos da 8ª série apaixonados. No entanto, ele ainda é muito pequeno. Ele afeta apenas os objetos que estão próximos a ele. Os objetos na galáxia são todos muito grandes e se movem muito rápido para serem puxados por buracos negros. No entanto, eles ainda são objetos fascinantes para se estudar. Os cientistas ainda estão tentando desvendar os mistérios dos buracos negros. E mesmo que eles não sejam perigosos para nós, eles ainda são um grande lembrete do incrível poder do nosso universo. Agora, acho que vou voltar minha atenção para o incrível poder do chocolate. É normal que os planetas fiquem um pouco inclinados para o lado. A inclinação da Terra é de 23 graus, e é por isso que temos as estações. É verão quando a parte do mundo onde você está fica mais próxima do Sol. Também funciona da maneira oposta. É inverno quando você está na parte mais afastada dele. No entanto, Urano está inclinado mais do que o normal. Encontra-se em um ângulo de 98 graus, o que tem um enorme efeito em suas estações. Cada estação lá leva 21 anos para terminar. Algo para pensar na próxima vez que reclamarmos que o inverno parece durar para sempre. Aqui na Terra, medimos distâncias em minutos e horas, talvez até dias.
leva 10 minutos para caminhar até a casa do seu melhor amigo ou 15 minutos para dirigir até o seu café favorito. Mas no espaço é diferente. É vasto, o que significa que medimos quanto tempo leva para chegar a um certo ponto em anos, ou, na maioria dos casos, anos-luz. Então, se um dia você quiser caminhar até a Lua, seriam necessários 9 anos para percorrer os 385 mil quilômetros. Talvez você queira dar um passeio até a estrela mais próxima, Próxima Centauri. Se você mantiver o pé no fundo a uma velocidade constante de 113 km por hora, chegará lá em cerca de 356 bilhões de horas, ou cerca de 40,5 milhões de anos. Confie em mim, depois dos primeiros 20 milhões de anos, você estaria se perguntando por que ir até lá. Marte contém o maior vale que descobrimos até agora, Valles Marineris. É um sistema bastante impressionante de canyons de 4.000 quilômetros de comprimento. Isso é 5 vezes mais do que o Grand Canyon. Pesquisadores o detectaram pela primeira vez na década de 1970. Um banco de vulcões localizado do outro lado da cordilheira do Canyon provavelmente ajudou a formar este vale. Ainda não descobrimos um planeta completamente feito de diamantes, mas em alguns planetas, na verdade, chove diamantes. Em Júpiter e Saturno, gigantes gasosos do nosso sistema solar, tempestades de raios transformam abundante metano em fuligem, que também conhecemos como carbono. A fuligem cai e se transforma em grafite. O grafite, por sua vez, se transforma em diamantes com um diâmetro de cerca de 1 centímetro. Antes de começar a descobrir como reservar uma viagem de campo para coletar diamantes, saiba que esses diamantes não duram. Depois que entram no núcleo do planeta, eles derretem. Já notou que se você olhar as estrelas 2 noites seguidas no mesmo horário, digamos às 21 horas, as estrelas ficam no mesmo lugar, mas a Lua não? Há 2 razões para isso. Primeiro, depende de que horas você vai observar as estrelas. Por exemplo, se você sair às 20 horas hoje e amanhã procurar por elas às 23 horas, verá a Lua em 2 lugares bem diferentes. Nesse caso, até as estrelas ocupam lugares diferentes no céu, já que nosso planeta está girando. Como você sabe, leva 24 horas para a Terra fazer uma volta completa. Isso significa que, do nosso ponto de vista, parece que tanto o céu quanto tudo lá em cima estão se movendo ao nosso redor uma vez a cada 24 horas. Da mesma forma, o Sol muda de posição, nascendo e se pondo todos os dias. Então, se você sair 2 noites seguidas na mesma hora, na maioria dos casos, terá que esperar mais meia hora ou até mais até que a Lua volte à mesma posição da noite anterior. As estrelas estão praticamente paradas. Parece que estão se movendo, mas isso é só porque a Terra está girando. Mas a Lua está realmente se movendo ao redor do nosso planeta, e ela passa por diferentes fases. Por exemplo, uma lua nova é quando está completamente escuro no céu. Uma lua cheia é quando seu lado diurno está voltado para a Terra. Demora cerca de 1 mês para a Lua dar uma volta completa ao redor da Terra. Talvez você tenha mais sorte em uma expedição de coleta de diamantes neste próximo planeta, a 40 milhões de anos-luz da Terra, 55 Cancrier. Os cientistas costumavam chamá-lo de superterra. Uma superterra é geralmente um planeta muito maior que o nosso. Este planeta, por exemplo, tem o dobro do tamanho da Terra. Está tão perto de sua estrela que faz um círculo completo ao seu redor em menos de 18 horas, o que significa que o ano lá é bem curto. Por estar tão perto de sua estrela, sua temperatura chega a incríveis 2.700 graus Celsius. Devido ao calor, em combinação com a densidade do planeta, os cientistas acham que seu núcleo deva ser formado por carbono na forma de grafite e diamantes. Há mais de 10 anos, os astrônomos descobriram uma enorme nuvem de vapor de água a 12 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Essa nuvem é a maior fonte de água que conhecemos. É também a mais antiga, datando de quando o universo tinha apenas 1,6 bilhão de anos. Agora tem 13,8 bilhões de anos. Cara, se eu tivesse começado uma poupança 12 bilhões de anos atrás, com os juros, eu teria uma pilha de dinheiro agora. Mas eu não estava por perto. De qualquer forma, essa nuvem é tão grande que detém 140 trilhões de vezes a quantidade de água em todos os oceanos do nosso planeta. Essa nuvem meio que alimenta um buraco negro. Também pode conter gases suficientes, como monóxido de carbono, para encorajar o buraco negro a crescer 6 vezes mais do que é no momento. A temperatura média do nosso planeta é de cerca de 14 graus Celsius, e a temperatura mais alta já medida foi de 57 graus Celsius. Parece muito? Bem, em Vênus pode chegar a 482 graus Celsius, o que o torna o planeta mais quente do nosso sistema solar. No entanto, não é quente o suficiente para derreter aço. Precisaria de mais 1.370 graus para chegar lá, mas é quente o suficiente para derreter chumbo. E quente demais para permitir a vida, pelo menos da forma que conhecemos. Vênus nem é o planeta mais próximo do Sol, é Mercúrio, mas tem uma atmosfera super espessa
que retém gases de efeito estufa. É como se você se cobrisse com um cobertor bem grosso no meio do verão. Estamos acostumados a ver vulcões expelindo lava quente derretida. Afinal, é isso que eles fazem, principalmente na Terra. Mas no espaço, os vulcões tendem a expelir metano, água ou amônia. E esses materiais congelam à medida que entram em erupção e eventualmente se transformam em vapor congelado e algo chamado neve vulcânica. Estou falando de criovulcões aqui. Você pode encontrá-los nas luas de Júpiter, Io e Europa, em Titã, a lua de Saturno e em Plutão. Esses vulcões são especialmente ativos em Io, que possui centenas de respiradouros. Veículos da NASA até capturaram alguns deles em erupção em tempo real. Plumas de vapor congelado saindo deles se estendiam por cerca de 400 quilômetros. O que exatamente acontece com a luz depois que ela desaparece dentro de um buraco negro? O fóton é uma partícula de luz. O horizonte de eventos é o limite do buraco negro. Quando algo, digamos, um fóton, cruza a linha e entra nesses limites, não pode mais escapar. Mas isso não significa que um buraco negro destruiu. Ele puxa o fóton rapidamente em direção ao seu centro, onde uma enorme massa é compactada em um espaço infinitamente pequeno. Mas não temos certeza do que acontece com fótons em condições tão extremas. Ainda um dos maiores mistérios. Um buraco negro destrói a luz ou não? Saturno tem 82 luas que conhecemos. 53 confirmadas e mais 29 que ainda estão na lista de espera para serem confirmadas como luas reais antes de receberem nomes oficiais. E uma de suas luas mais legais pode ser um pedaço de rocha de 1.470 quilômetros de largura, chamada Jápeto. É escura de um lado e clara do outro. Sua metade mais clara é 20 vezes mais reflexiva que a outra. Como se viu, o lado brilhante é o gelo, o lado escuro é um pouco mais complicado. Uma teoria diz que é escuro por causa de partículas vindas de outra lua, a chamada Feb. Outra teoria diz que pode ser devido ao calor. Como a lua está girando muito lentamente, seu material escuro está absorvendo o calor, o que a torna ainda mais escura. Quão grande você acha que um buraco negro pode se tornar? Em teoria, não podemos encontrar um limite para sua massa. Mas os astrônomos acreditam que os buracos negros ultramassivos, o UMBHs, localizados nos núcleos de certas galáxias, têm, em sua maioria, até 10 bilhões de massas solares. Recentemente, eles até descobriram que esses UMBHs fisicamente não podem crescer muito mais do que isso, porque nesse caso, começariam a romper os discos de acreção que os alimentam. Dessa forma, eles meio que encheriam a fonte do novo material. A maioria das pessoas imagina o universo com uma cor entre água marinha e turquesa pálida. Até mesmo alguns pesquisadores pensaram que era assim. Se conseguiu determinar a cor cósmica, combinando a luz de mais de 200 mil galáxias dentro de 2 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Mas a cor real é mais próxima do bege. Os pesquisadores entenderam tudo errado porque havia um bug no software. Sério? Ele converteu o espectro cósmico na cor que nossos olhos veriam, se fôssemos expostos a ele. A equipe definiu essa cor como um latte cósmico. Faça uma dose dupla para mim, com baixo teor de gordura e para levar, por favor. Aperte os cintos, amigo entusiasta do espaço, porque estamos prestes a descobrir os segredos celestiais que foram revelados este ano. De estrelas gigantes a moléculas orgânicas, 2023 está sendo ótimo para os astrônomos. Então, vamos nos atualizar sobre toda a emoção que você pode ter perdido nos últimos meses. Em primeiro lugar, descobrimos alguns verdadeiros monstros astrais. Imagine olhar para o céu noturno e ver estrelas que não são apenas grandes, mas absolutamente enormes. Os cientistas estão usando um telescópio especial chamado James Webb para explorar os primórdios do universo. E durante sua aventura, se depararam com estrelas antigas que são 10 mil vezes maiores que o nosso Sol. Sim, você ouviu direito, 10 mil vezes! Essas gigantes do mundo estelar foram algumas das primeiras estrelas a se formar no universo, bilhões de anos atrás. Imagine um aglomerado globular como uma enorme equipe cósmica, em que cada grupo consiste de 100 mil a 1 milhão de membros. Esses aglomerados são como reuniões familiares gigantescas, com todas as estrelas nascendo na mesma época. Mas o que torna esses monstros recém-descobertos tão especiais? Bem, seus núcleos, ou suas partes centrais, são muito mais quentes do que o que vemos nas estrelas atuais. Os cientistas acreditam que esse calor intenso pode ser devido à queima de uma grande quantidade de hidrogênio em temperaturas muito altas. É como se fosse um churrasco galáctico. Algo fascinante acontece nesses aglomerados globulares. As estrelas menores se chocam com as supermassivas e ganham energia extra, como um combustível.
Mas aqui está a reviravolta. A maioria desses aglomerados está envelhecendo e as supermassivas desapareceram há muito tempo. Só podemos ver indícios de sua existência nos aglomerados que observamos hoje. Os cientistas os estudam apenas com os misteriosos vestígios de sua grande presença. A descoberta dessas estrelas monstruosas é extremamente importante para a nossa compreensão do universo. Se os astrônomos conseguirem reunir mais evidências para confirmar sua existência, seria um grande avanço. Nos ajudaria a aprender mais sobre os aglomerados globulares e como as supermassivas se formam em geral. Mas essa foi apenas a primeira descoberta fascinante de 2023. Embora a próxima seja um pouco triste. Sabe aqueles lindos anéis que fazem Saturno parecer tão chique? Bem, adivinhe só, eles podem desaparecer em um futuro não tão distante em termos astronômicos. A missão Cassini da NASA, que explorou Saturno de 2004 a 2017, reuniu alguns dados fascinantes sobre os anéis. Durante o grande finale da Cassini, quando ela fez algumas manobras legais entre Saturno, os cientistas notaram algo surpreendente. Os anéis estavam perdendo muita massa a cada segundo, toneladas dela. Isso significa que esse magnífico halo só permanecerá por mais algumas centenas de milhões de anos no máximo. Isso pode parecer muito tempo para os seres humanos, mas no grande esquema do universo é apenas um piscar de olhos. O importante é que aprendemos que anéis enormes como os de Saturno não duram para sempre. Eles acabam desaparecendo. Bem, pelo menos você e eu pessoalmente não veremos esse momento. Os cientistas têm uma teoria divertida sobre o que acontecerá quando os anéis sumirem. Eles acham que os outros gigantes de gelo e gás em nosso sistema solar, como Urano e Júpiter, também podem ter tido anéis enormes no passado. Mas, com o passar do tempo, se desgastaram e se tornaram mais parecidos com as faixas finas e estreitas de asteroides, como as que Urano tem agora. Os anéis de Saturno são feitos principalmente de gelo, mas também contam com uma pitada de poeira rochosa, proveniente de asteroides e meteoroides minúsculos que se chocam contra os objetos celestes e se fragmentam. É como uma tempestade de neve de partículas de gelo e detritos espaciais. A pesquisa também revelou que os anéis de Saturno surgiram muito depois da origem do próprio planeta. Eles ainda estavam se formando quando os dinossauros habitavam a Terra. Portanto, em termos de idade astronômica, são bastante jovens, com apenas algumas centenas de milhões de anos. Essa descoberta deixou os pesquisadores entusiasmados, porque significa que algo dramático aconteceu no passado de Saturno para criar esse impressionante disco de gelo. Mas trata-se de um mistério que está esperando para ser resolvido. Os cientistas querem descobrir o que exatamente causou a formação dos anéis e por que eles têm uma estrutura tão impressionante. Esperamos que consigam descobrir. Mas passando para algo mais otimista, temos outra notícia espacial empolgante. Recentemente, os astrônomos estudaram uma das galáxias mais distantes do universo e encontraram algo surpreendente: moléculas orgânicas. A galáxia em questão tem um nome longo, SPT-0418-47. Está localizada a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso pequeno planeta azul. Você consegue imaginar essa distância? É a mais longínqua já conhecida onde foram encontradas moléculas orgânicas complexas. É por isso que olhar para essa galáxia é como ver algo de quando o universo era apenas um bebê. Não temos ideia de como é agora. A luz que chegou até nós é de como ela era quando o universo tinha apenas 1,5 bilhão de anos. Imagine ser capaz de ver coisas de um passado tão distante. Então, o que eles acharam foi algo com um nome muito complicado, uma molécula de hidrocarboneto policíclico aromático, ou simplesmente HPA. Você deve estar se perguntando, mas o que é isso? Bem, adivinhe só, na verdade, você pode encontrá-la aqui mesmo, em nosso mundinho. Pode estar em coisas como a fumaça de motores de carros ou até mesmo em incêndios florestais. As moléculas de HPA são formadas por cadeias de átomos de carbono, e aqui está a parte super legal. São consideradas os blocos básicos de construção da vida. Imagine só, essas minúsculas cadeias de carbono sendo achadas em uma galáxia tão distante. É como encontrar uma agulha em um palheiro. Também descobriu-se que o gás que flutua por lá está repleto de elementos pesados. Isso é muito importante, pois sugere que muitas estrelas entraram e saíram de lá, criando todos esses elementos incríveis. Isso significa que essa galáxia também pode ser potencialmente rica em muitos outros. Essa descoberta abre um mundo de possibilidades e levanta muitas questões interessantes. Como essas moléculas orgânicas se formaram em uma galáxia tão distante?
E já que estamos olhando para o passado, o que poderia ter acontecido com elas durante esse tempo? Poderiam ter evoluído para a vida? Estamos apenas arranhando a superfície das coisas incríveis que estão esperando para serem desvendadas. A propósito, se é tão longe, como os cientistas conseguiram descobrir algo assim? Bem, eles tinham um instrumento chamado Telescópio Espacial James Webb. Esse aparelho sofisticado foi lançado recentemente e tem superpoderes quando se trata de observar o universo. Então, quando estavam estudando essa galáxia distante, tiveram um pequeno problema. A luz proveniente desses objetos distantes era tão fraca que era difícil de ver ou detectar. Mas adivinhe só, eles tiveram uma ideia brilhante para resolver isso e usaram algo chamado lente gravitacional, que é como um poder especial da lente de aumento da natureza. Imagine duas galáxias alinhadas perfeitamente, como em uma sessão de fotos. A luz da que está distante, a de fundo, viaja em nossa direção, mas em sua jornada passa pela do primeiro plano, que é como uma lente espacial gigante. E adivinha o que acontece? A gravidade da que está no primeiro plano dobra a luz como uma lupa, tornando-a maior e mais brilhante. É como ter uma lente de zoom cósmica para nossos telescópios. Essa curvatura da luz cria uma forma muito legal chamada de anel de Einstein. É como um halo ou um anel de luz que envolve a galáxia em primeiro plano. Basicamente, é uma forma de a natureza exibir seus poderes mágicos. Com a lente gravitacional e esses belos anéis de Einstein, os cientistas podem ver objetos distantes com mais clareza e aprender coisas incríveis sobre o universo. E graças a tudo isso, conseguiram descobrir as interações químicas ocultas das primeiras galáxias. Não é incrível? Eles estão muito animados com essa descoberta. Nunca esperavam encontrar moléculas orgânicas tão complexas em uma galáxia incrivelmente distante. Quem sabe, talvez este seja apenas o começo de uma emocionante jornada cósmica. Portanto, mantenham seus olhos nas estrelas, companheiros exploradores do espaço. O universo é cheio de surpresas. E quem sabe que outras descobertas alucinantes nos aguardam lá fora. Esperamos aprender ainda mais no futuro. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho sistema solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente.
Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era, e que devido a alguns eventos misteriosos, a Lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, e então entra em colapso, em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida.
já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! Você está esperando o seu pão de alho sair do forno. Ao olhar para as estrelas pela janela da cozinha, você se pergunta: seria possível enviar pão de alho para o espaço? E mais importante, você poderia comê-lo se ele voltasse? São questionamentos muito importantes. Normalmente, quando se trata de pão de alho, há apenas duas coisas com as quais as pessoas se importam. 1. Vamos acrescentar queijo? E 2. Comê-lo, claro. Ai, aquele sabor de alho de dar água na boca combinado com pão macio e quentinho. Ok, foco. Como podemos enviar o pão para o espaço? Dado que o primeiro ônibus espacial da NASA custou cerca de 49 bilhões de dólares, não acho que eles nos emprestarão um foguete por um dia, pois eles têm coisas mais importantes para fazer. Eu sei, é difícil acreditar que algumas pessoas não levem o pão de alho tão a sério quanto nós. Mas não se preocupe, só precisamos de um balão. Não é o tipo de balão que estamos acostumados a ver em festas, quando você está cercado por pizza, hambúrgueres, cachorros quentes e bolo. Acho que o pão pode ter um poder muito forte sobre mim. De qualquer forma, o tipo de balão de que precisamos é um balão meteorológico. Um balão meteorológico é explicitamente projetado para atingir altitudes de até 38 quilômetros. Ele carrega instrumentos para além da nossa atmosfera, a fim de enviar de volta para nós informações sobre temperatura, umidade, velocidade do vento e pressão atmosférica. Um meteorologista francês, esse cara, começou suas experiências com balões em 1896 e seu trabalho levou à descoberta da estratosfera. Será que ele estaria orgulhoso desses balões, agora operando como um serviço de táxi extraterrestre para o nosso pão de alho? Talvez não. Mas tenho certeza de que ele ficaria feliz em saber que hoje centenas de pessoas em todo o mundo soltam esses balões para seus próprios experimentos a cada 12 horas. A maioria das organizações padrão acredita que o espaço começa de forma oficial na completamente arbitrária linha Kármán, mais de 100 quilômetros acima de nós. Colocar o pão em órbita exigiria uma velocidade de dezenas de milhares de quilômetros por hora. Sem o nosso foguete, que convencionalmente viaja a uma velocidade de 27.358 quilômetros, não seremos capazes de subir o pão tão alto ou viajar a essa velocidade. Ok, não. Você pode ficar com o seu foguete. Estou feliz com o meu incrível balão meteorológico, que a propósito ainda nos levará a 1/3 do caminho até o espaço. Uma área conhecida como limite do espaço, dado que a atmosfera lá em cima é super fina, cerca de 1% da pressão ao nível do solo. Não é um substituto tão ruim para esse teste. De qualquer maneira, eu nunca me senti confortável em estar a mais de 100 quilômetros distante do meu jantar, então isso funciona muito bem para os meus problemas de abandono alimentar. Ah, meus ouvidos! Eu já posso ouvir você em seu computador gritando: "O que esse cara tá falando?" Vi vídeos de coisas como pizza sendo enviadas para o espaço real antes de usar um método semelhante. Por que devemos nos contentar com o limite do espaço? Muitas câmeras que operam nesses vídeos para documentar a jornada de um objeto usam uma lente olho de peixe. Essa lente exagera a curva da Terra, comparando-a com o que veríamos nas alturas, dando a ilusão de que a câmera está mais próxima do espaço do que realmente está. Ainda bem que resolvemos isso. O que não seria tão fácil de resolver quanto se eu perguntasse o que é melhor: pizza ou pão de alho? Vamos seguir em frente rapidamente. Obrigado. Então agora temos nosso balão meteorológico ao qual, relutantemente, prendemos nosso pão de alho. Chegou o momento da decolagem. Lançamos o pão de alho para o céu e enxugamos nossas lágrimas, enquanto o vemos desaparecer além das nuvens. Em comparação com o foguete, o ritmo do nosso balão também pode ser o de uma tartaruga. Ele viajará a uma velocidade de mais de 300 metros por minuto. Então, uma boa maneira de nos distrairmos da tristeza da partida do nosso pão de alho é nos perguntarmos o que está reservado para ele durante essa jornada. Bem, em 2 horas, nosso balão meteorológico pode subir acima das nuvens, mais alto que as trajetórias dos aviões a jato, passando pela camada de ozônio na estratosfera e atingindo altitudes de 35 quilômetros ou mais. O balão suportará temperaturas tão frias quanto menos 90 graus Celsius, o que significa que é melhor ter um micro-ondas à mão, caso o pão volte para nós. À medida que sobe na atmosfera, o balão se expande de 2 metros até 8 metros, porque a pressão do ar diminui.
O que acontece a seguir seria uma experiência verdadeiramente satisfatória se não colocasse minha comida em risco. Nosso balão meteorológico estoura. E assim nosso pão de alho começará a descer dos céus. As condições do vento ditam a que distância do local de lançamento o pão pousará, mas podemos esperar que ele chegue a não mais de 120 km de distância, como é o caso de experimentos com balões meteorológicos. Um paraquedas é preso à carga para garantir o retorno seguro do pão e seu reencontro com seu melhor amigo, meu estômago. Alguns dizem que essa amizade é unilateral. Mesmo que meu estômago esteja fazendo barulhos de animais famintos, são animais reais que agora representam uma ameaça, como potenciais predadores, prontos para roubar nosso jantar. Engenheiros projetaram embalagens para exercícios como este, equipados com GPS e servomotor. Esta embalagem fechará a aproximadamente 1.000 metros acima do solo. Ela protegerá o pão de alho de pontos de pouso indesejados e das várias mandíbulas do reino animal, aumentando drasticamente a probabilidade de podermos comer o pão de alho, se pudermos realocá-lo. Na realidade, os balões meteorológicos usados para experimentos como esses estão causando mais danos à vida selvagem e à natureza do que vice-versa. Animais marinhos, como tartarugas, muitas vezes confundem os restos de balões meteorológicos que caem na água com águas vivas e os comem, pensando que acabaram de comer uma refeição fácil. Isso é prejudicial para esses animais, já que os componentes desses balões meteorológicos contêm borracha e ácido de bateria. Já foram apresentados argumentos de que os testes com balões meteorológicos são, em última análise, outra forma de lixo. Se com este vídeo você sentir vontade de enviar comida para o espaço, lembre-se disso. Então a caçada começou. Não de algum animal selvagem, mas para nós mesmos. Mas o que estamos dizendo? Vamos nos preparar para não falhar. Ficar sem aquele pedaço fantástico de pão de alho que você acabou de lançar ao limite do espaço e que agora está por recuperar? Não é uma opção. Ou você está apenas se preparando para falhar. Não importa. Como sugere o paraquedas e a embalagem protetora. Não estamos fazendo nada disso. Para garantir que pudéssemos encontrar o pão assim que ele pousasse, anexamos rastreadores de rádio ao balão antes de lançá-lo. E eles enviam um sinal com uma posição de GPS para o solo, colocado num mapa, dando-nos uma boa ideia de onde o pão de alho será encontrado. Cara, eu amo tecnologia. E assim o momento chegou. Encontramos nosso pão de alho intacto. E após alguns abraços apaixonados e carinhosos, estou pronto para dar uma mordida. A espera valeu a pena? Como é o gosto? E você pode comê-lo? Sim, você pode, mas o sabor não é tão bom. Na verdade, e apesar de ter mencionado antes, esqueci de trazer o micro-ondas. O pão foi congelado devido às temperaturas extremas experimentadas em sua jornada. E eu realmente quero dizer congelado. O pão em si está gelado no meio. Mas antes que possamos descobrir isso, vamos notar que, quando rasgamos um pedaço do pão, ele não rasga como de costume. Agora ele se quebra, como se tivéssemos acabado de quebrar um pedaço de um galho. Podemos até ouvir um barulho de clique. Meu pão quente e macio não existe mais. É melhor guardar isso para a sobremesa no caso de ficar sem sorvete. Pensando bem, vamos jogá-lo no lixo. Mesmo assim, foi muito legal podermos enviar esse pão de alho ao limite do espaço e ainda acabar comendo, certo? Antes de desmaiar de fome, vou à loja comprar outro que certamente não vou mandar para o espaço. Por que você não nos conta nos comentários se há algum alimento que você gostaria de enviar ao espaço para temperar antes de comer? A constelação de Órion é a mais brilhante no céu. Órion permanece visível durante os meses de inverno, quando a noite é mais longa. Isso a torna a constelação mais reconhecível para quase todos no mundo. A maioria das estrelas não parece se mover muito ou mudar a posição no céu. Isso não ocorre por as estrelas serem estáticas. É porque nosso Sol está se movendo com elas a cerca de 777 mil quilômetros por hora. É um grande desfile orbitando juntos ao redor da Via Láctea. As 3 estrelas que formam o asterismo, ou imagem estelar, conhecidas popularmente no Brasil como Três Marias, do cinturão de Órion, aparecem na mesma posição há muitos milhares de anos. Existe uma teoria de que os antigos egípcios usaram as estrelas do cinturão de Órion como modelo para a localização das 3 pirâmides de Gizé. A estrela mais brilhante do cinturão de Órion é a do meio, chamada Alnilam. É aí que a grande pirâmide de Quéops, com 147 metros de altura, foi colocada. No lado oeste de Quéops e em alinhamento preciso, fica a pirâmide de Khephren, com 144 metros de altura. É exatamente onde a estrela Alnitak está diretamente alinhada com a estrela brilhante do meio do cinturão. Ao lado leste de Khephren, onde está a estrela mais fraca do cinturão de Órion, Mintaka, ligeiramente desalinhada com as outras 2 estrelas, fica a maior pirâmide das 3. A pirâmide de Miquerinos tem 65 metros de altura e fica um pouco fora da linha das outras 2 pirâmides. Esse exemplo serve para ilustrar o profundo impacto que a constelação de Órion teve na história humana.
A figura de tamanho heróico de Órion inspirou os antigos gregos a criar uma história semelhante a uma tapeçaria. Envolve outras 6 constelações espalhadas pelo céu de inverno, primavera e verão. Vamos ver o que essa história nos diz. Órion é retratado como um caçador. Naquela época, a caça era muito importante. Os caçadores forneciam comida. Portanto, há muito ligado a essa constelação, toda a cadeia alimentar, na verdade. No céu, Órion está em combate com a constelação de Taurus, o touro. Exceto que Taurus não é realmente um touro, é um auroque, um ancestral do gado já extinto que era abundante na Europa. Com 1,80 m de altura até o ombro, chifres longos e pontiagudos, os auroques eram criaturas poderosas e temíveis. Há uma caverna na Espanha que está repleta de lindas pinturas de auroques. Essas imagens datam de 15.000 anos atrás. Requintadamente desenhadas com tintas que não desbotaram ao longo de 150 séculos, as protuberâncias na rocha destacam-se em 3 dimensões como os músculos do ombro dos auroques. A constelação de Taurus, o auroque, também está na caverna, com os famosos aglomerados de estrelas, as Pleiades nas costas e as Íades no focinho. A internet tem um emocionante tour virtual por essa caverna dos touros cheia de auroques. Talvez ela devesse ser renomeada como a Caverna dos Auroques. Recentemente, o DNA completo de um auroque foi recuperado de um esqueleto bem preservado. E os cientistas esperam devolver esses animais à existência. Boa sorte e votos de sucesso para essa tentativa de reviver uma espécie extinta. Aldebaran é a estrela gigante vermelha brilhante que marca o olho de Taurus. Os touros, quando zangados, sempre ficam com esse olhar de sangue no olho. Isso não faz você se perguntar por que o alvo em um alvo de dardos ou tiro com arco é sempre vermelho? Rastejando atrás de Órion está Leo, o leão. Os leões não viviam apenas na África em tempos passados. A Caverna dos Touros, na Espanha, tem uma pintura de Leo, o leão. Sim, essas pessoas pré-históricas estavam desenhando as constelações do zodíaco. Isso é outra história, para outra hora. Órion se livra do touro e do leão. E aí, a história fica interessante. Órion afirma em seu momento de triunfo: posso derrotar qualquer animal que eu quiser. A ostentação de Órion se torna o centro desse drama do céu quando Gaia, ou Terra, decide se envolver. As palavras de Órion ressoaram em todo o mundo. Isso pode ser na época da pré-história em que a civilização estava mudando de uma sociedade tribal de caçadores-coletores nômades para uma sociedade agrária. Esses últimos desenvolveram aldeias e cidades há 12.000 anos. A população humana estava aumentando e o suprimento de alimentos estava diminuindo. Algo tinha que ser feito quanto a Órion e todos os caçadores, ou o desenvolvimento social seria frustrado. Agora, insira Gaia nessa história, mas não no céu. Não há constelação de Gaia no céu. Gaia é a Terra. Nascida sem pais diretamente do caos elemental, Gaia era a personificação feminina do nosso planeta, e a própria palavra significa solo. Vocês, amigos incríveis, podem estar interessados em uma teoria científica moderna que também personifica a Terra como um organismo vivo. Chama-se Teoria de Gaia. Apareceu pela primeira vez na década de 1970. A Teoria de Gaia apresenta a Terra como uma biosfera, como se estivesse viva. A teoria afirma que todos os componentes do planeta trabalham juntos como um sistema dinâmico totalmente interconectado. Isso é chamado de simbiose ou sinergia. Juntos, eles produzem as condições ideais para a vida. A vida se adapta para regular a atmosfera em 21% de oxigênio, a salinidade dos oceanos em um máximo de 24,7% e as temperaturas planetárias em 14 graus Celsius. Para ilustrar como a vida se adapta para manter o controle das mudanças nas temperaturas planetárias, os autores da teoria de Gaia criaram o planeta fictício Daisy World. Daisy World é completamente coberto por margaridas brancas e pretas. Quando o sol fica muito quente, as margaridas pretas começam a desaparecer, enquanto as brancas aumentam em população. A brancura dessas flores reflete a luz do sol e o planeta esfria. Se o sol não estiver quente o suficiente, as margaridas brancas reduzem sua população e o número de margaridas pretas cresce. As flores negras absorvem a luz do sol e o planeta se aquece. Isso é Gaia trabalhando. É basicamente o mesmo princípio que criou o oxigênio e produziu a camada de ozônio na atmosfera. Essa camada ajuda a bloquear a luz ultravioleta nociva do Sol. Os cientistas demoraram a aceitar a teoria de Gaia por causa da falta de evidências convincentes, mas hoje em dia temos supercomputadores de inteligência artificial de autoaprendizagem. Eles podem tornar possível a integração dos sistemas biológicos e geológicos da Terra.
Dessa forma, podemos ter uma visão clara de como o planeta funciona como uma biosfera autossustentável. Isso não seria o máximo? Agora, podemos voltar à história de Orion e ver como Gaia cuidou do problema que a ostentação de Orion criou para o planeta. Obviamente, Gaia não poderia enviar animais mais ferozes do que um leão ou um auroch para subjugar Orion. Então Gaia apelou para os pequenos. Ela escolheu um escorpião venenoso para fazer o trabalho, e ele fez o trabalho. No verão, a constelação de Escórpios, o escorpião rasteja quase na mesma latitude do pé de Orion. O escorpião pode ser um pequeno animal da mesma família de aracnídeos, como aranhas e carrapatos. Mas no céu, Escórpios é a 33ª maior dentre 88 constelações. Existe uma regra geral de que quanto maior for uma constelação, mais tempo atrás ela foi criada pelos primeiros observadores de estrelas. Eles puderam escolher as estrelas. Cavalo lerdo bebe água suja. E assim, fizeram constelações grandes primeiro e pequenas depois. Se você fosse o primeiro da fila em um buffet, não pegaria grandes porções e deixaria o fim da fila ficar com as sobras? Pense em um bolo de chocolate. Eu vou pegar um pedacinho. Só que não. Nessa história de Orion, temos uma coleção de grandes constelações notáveis, como Leão, Touro, Orion e Escorpião, o que confirma o quanto essa história é antiga. 3 constelações menores, Lebre, Cão Maior e Cão Menor, os 2 cães de caça de Orion, completam a tapeçaria de estrelas de Orion e adicionam uma subtrama interessante. O que temos então é uma fábula de 2 visões de mundo ou cosmologias diferentes, a de Gaia e a de Orion. Uma é feminina e a outra é classicamente masculina. Uma está comprometida em dominar o mundo natural, esse é o arquétipo de Orion. A outra está comprometida com a sobrevivência do planeta sob quaisquer circunstâncias, essa é Gaia. Os 2 podem parecer opostos, mas talvez devam ser complementares. Veja, Orion e o Escorpião estão em lados opostos do céu, um no inverno, o outro no verão. Eles agem como 2 polos, norte e sul, do mesmo ímã, nosso planeta. Isso é o que vemos acontecendo atualmente. A ciência e a tecnologia estão se tornando cada vez mais sensíveis ao ambiente natural. Miríades de satélites estão monitorando a biosfera da Terra. Gaia e Orion estão começando a trabalhar juntos, o que os antigos gregos chamavam de kalokagatia ou harmonia. Isso é o que chamamos sinergia e simbiose nos dias de hoje. Vamos manter essa sinergia forte. O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem. Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos,
o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em duas partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito, então se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos, só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 kg em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 kg. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis 12 milhões de dólares. Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles.
Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Vênus provavelmente costumava ser coberto por oceanos com profundidades de 9,1 a 305 metros. Além disso, uma quantidade de água ficou presa no solo do planeta. Vênus tinha temperaturas estáveis de 20 a 50 graus Celsius, que, vamos admitir, eram bastante agradáveis e não muito diferentes das temperaturas da Terra hoje em dia. Então, o que estou querendo dizer é que por 3 bilhões de anos, até que algo irreparável aconteceu há 700 milhões de anos, Vênus poderia ter sido habitável, mas agora não é. A Lua é o segundo objeto mais brilhante do nosso céu. Ao mesmo tempo, entre outros corpos astronômicos, ela é um dos mais escuros e menos refletivos. Nosso satélite natural só parece brilhante porque fica bem perto da Terra. Para a comparação, nosso planeta parece muito mais brilhante quando você observa do espaço. É porque as nuvens, o gelo e a neve refletem muito mais luz do que a maioria dos tipos de rocha. Tritão, a lua de Netuno, tem toda a superfície coberta por várias camadas de gelo. Se esse satélite substituísse nossa lua atual, o céu noturno ficaria 7 vezes mais brilhante. As estrelas de nêutrons estão entre os menores e mais massivos objetos do espaço. Elas geralmente têm cerca de 20 quilômetros de diâmetro, mas são várias vezes mais pesadas que o Sol. E elas também giram cerca de 600 vezes por segundo, muito mais rápido do que um patinador artístico. Saturno é o planeta menos denso do Sistema Solar. Ele tem 1/8 da densidade média da Terra. E ainda, por causa do seu grande volume, o planeta é 95 vezes mais massivo que a Terra. O fenômeno lunar transitório é uma das coisas mais enigmáticas que acontecem na Lua. É uma luz de curta duração, uma cor ou outra mudança na superfície do satélite. Mais comumente, são flashes aleatórios de luz. Os astrônomos observam esse fenômeno desde a década de 1950. Eles notaram que os flashes ocorrem aleatoriamente. Às vezes, podem acontecer várias vezes por semana. Depois disso, desaparecem por vários meses. Alguns não duram mais do que alguns minutos. Mas houve aqueles que continuaram por horas. O ano era 1969, um dia antes de Apollo 11 pousar na Lua. Um dos participantes da missão notou que uma parte da superfície lunar estava mais iluminada do que a paisagem circundante. Parecia que aquela área tinha uma espécie de fluorescência. Infelizmente, ainda não está claro se esse fenômeno estava relacionado aos misteriosos clarões lunares. O lixo não é apenas um problema em oceanos, cidades e florestas da Terra. Existe uma coisa chamada lixo espacial, que é qualquer objeto feito pelo homem, deixado no espaço e que agora não serve para nada.
Há também detritos naturais de meteoroides e outros objetos cósmicos. Atualmente, existem mais de 500 mil pedaços de detritos espaciais orbitando a Terra em velocidades altas o suficiente para causar danos significativos se colidissem com uma espaçonave ou um satélite. A NASA faz o possível para rastrear cada objeto para garantir que as missões fora da Terra possam chegar ao seu destino com segurança. Nosso Sol é insanamente gigante. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa do Sistema Solar é a massa do Sol. Em particular, o hidrogênio e o hélio que o compõem. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. A atmosfera do Sol é mais quente que a sua superfície. A temperatura da superfície atinge 5.538 graus Celsius, mas a atmosfera superior aquece até milhões de graus. Se alguém pudesse cavar um túnel direto para o centro do planeta, com saída pelo lado oposto, e você fosse aventureiro o suficiente para pular nele, levaria 42 minutos para cair na outra extremidade. Você aceleraria à medida que caísse, atingindo a velocidade máxima quando chegasse ao núcleo da Terra. Depois da metade do caminho, você cairia para cima, ficando cada vez mais lento. Quando alcançasse a superfície oposta, sua velocidade voltaria a zero. A menos que não conseguisse sair do buraco, você imediatamente começaria a cair novamente, de volta para baixo, ou para cima, para o outro lado do planeta. Essa viagem ia durar para sempre, graças aos estranhos efeitos da gravidade. Pode ser uma maneira divertida de passar uma tarde. Pode haver mais metais como titânio ou ferro em crateras lunares do que os astrônomos achavam. O principal problema com essa descoberta, ela contradiz a principal teoria sobre como a Lua se formou, que diz que o satélite natural da Terra foi desmembrado do nosso planeta após uma colisão com um objeto espacial massivo. Mas então, por que a crosta pobre em metais da Terra tem muito menos óxido de ferro do que a da Lua? Isso pode significar que a Lua se formou a partir de material muito mais profundo de dentro do nosso planeta. Ou esses metais podem ter aparecido quando a superfície lunar derretida estava esfriando lentamente. Ou talvez, como dizem há séculos, ela seja feita de queijo verde. A Terra pode ter sido roxa antes de ficar azul e verde. Um cientista tem uma teoria de que uma substância existia em micróbios antigos antes de a clorofila, aquela coisa que deixa as plantas verdes, ter evoluído na Terra. Essa substância refletia a luz do Sol nas cores vermelho e violeta, que se combinavam para formar o roxo. Se for verdade, a jovem Terra podia estar repleta de estranhas criaturas de cor roxa, antes de todo verde surgir. A montanha mais alta do Sistema Solar é o Monte Olimpo, em Marte. Ele é 3 vezes mais alto que o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra, acima do nível do mar. Se você estivesse no topo do Monte Olimpo, não entenderia que está em uma montanha. Suas encostas ficariam escondidas pela curvatura do planeta. Os astrônomos encontraram um enorme reservatório de água no espaço, o maior já detectado. Pena que ele também é o mais distante, a 12 bilhões de anos-luz de nós. A nuvem de vapor de água contém 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Vênus gira no seu próprio ritmo, sem pressa. Uma rotação completa leva 243 dias terrestres, e o planeta leva um pouco menos de 225 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol. Isso significa que um dia em Vênus é maior que um ano. Há bem pouca atividade sísmica acontecendo na Lua. No entanto, mini-lunamotos, causados pela atração gravitacional do nosso planeta, às vezes acontecem vários quilômetros abaixo da superfície. Depois disso, pequenas rachaduras e fraturas aparecem na superfície do satélite e gases escapam através delas. Às vezes eles escapam de mim também. Marte é o último dos planetas internos, que também são chamados de terrestres, pois são compostos de rochas e metais. O planeta vermelho tem um núcleo feito principalmente de ferro, níquel e enxofre. Ele tem entre 1.448 e 1.931 quilômetros de diâmetro. O núcleo não se move, é por isso que Marte não tem um campo magnético planetário. Seu campo magnético fraco é apenas 0,01% do campo magnético da Terra. Quando os planetas do Sistema Solar estavam apenas começando a se formar, a Terra não tinha uma lua. Levou 100 milhões de anos para o nosso satélite natural aparecer. Existem várias teorias sobre como a Lua surgiu, mas a que prevalece é a teoria da fissão. A teoria da fissão propõe que a Lua foi formada quando um objeto colidiu com a Terra, espalhando partículas pelo espaço. A gravidade juntou as partículas e a Lua foi criada. Ela acabou ficando no plano da eclíptica da Terra, que é o caminho que a Lua orbita.
Parece que assim o queijo fica fora de questão. A maior coisa viva da Terra parece ser um cogumelo no estado de Oregon, Estados Unidos. Esse enorme cogumelo de mel vive na Floresta Nacional de Malheur e cobre uma área de 9,58 km². Ele pode ter até 8.500 anos. Você está perdoado por não o ter visto, já que a maior parte dele fica escondida no subsolo. Quando as raízes individuais dos cogumelos de mel se encontram, elas podem se fundir para se tornar um único fungo, o que explica como este ficou tão grande. Se você pudesse juntar todas essas coisas em forma de cogumelo em uma grande bola, ela poderia pesar até 35 mil toneladas. Isso é tão pesado quanto 200 baleias cinzentas. O maior asteroide do Sistema Solar é chamado de Vesta, e ele é tão grande que às vezes é chamado de planeta anão. Uma viagem à estrela mais próxima além do Sol levaria 5 milhões de anos em um avião comercial. Isso é o que eu chamo de um voo de longa distância. O espaço não deveria ser escuro, pois há estrelas em todos os lugares. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas em todo lugar porque algumas delas já não existem há muito tempo. Assim, sua luz não chega mais à Terra. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas entenda, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma estação no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Alguns cientistas acreditam que nosso planeta costumava ter um satélite adicional. De acordo com pesquisas, um corpo celeste menor com cerca de 1.200 km de largura orbitava a Terra como uma segunda lua. Provavelmente ele colidiu com o nosso satélite principal mais tarde. Tal colisão poderia explicar por que os dois lados da Lua parecem tão diferentes um do outro. Um deles é super cheio de crateras e também é áspero. Ou pode ser aquela história do queijo. O universo não é estático, ele evolui o tempo todo, cresce em todas as direções e está se expandindo. Os cientistas descobriram isso há quase um século, e não está em um ritmo estável. Quanto mais o tempo passa, mais rápido o universo se expande. À medida que isso acontece, estrelas, planetas e galáxias se afastam cada vez mais, o que deixa mais espaço entre eles. Se for esse o caso, o universo deve ficar mais frio à medida que se expande, certo? Afinal, ele era muito mais denso quando o Big Bang aconteceu e muito mais quente. À medida que se expandiu, o espaço esfriou, o que criou condições para a formação de planetas, estrelas e outros objetos espaciais. Pois é, mas não é exatamente o caso agora. Os cientistas também ficaram surpresos ao ouvir isso. Nosso universo está, na verdade, ficando mais quente. Eles observaram a temperatura do gás cósmico mais longe do nosso planeta natal em comparação com os gases jovens mais próximos da Terra. Como medimos a distância no espaço por anos-luz, as áreas mais distantes representam algo como voltar ao passado, e as regiões mais próximas de nós são como observar os dias atuais. Eles descobriram que a temperatura de um gás no espaço subiu mais de 10 vezes nos últimos 10 bilhões de anos. A temperatura do gás cósmico que se espalhou por todo o universo pode chegar a cerca de 2 milhões de graus Celsius. Uau! À medida que o universo se expande, a força gravitacional faz a sua parte e puxa o gás e a matéria escura juntos. Ela está trabalhando bastante, hein? Isso cria galáxias e aglomerados de galáxias. Esse processo é totalmente caótico. É tão confuso que mais gás esquenta à medida que tudo isso está acontecendo. O espaço era extremamente quente quando estava se formando, 13,7 bilhões de anos atrás. E se esquentar assim mais uma vez, os cientistas estão observando a situação. Para descobrir que as temperaturas no espaço aumentaram, eles mediram os gases cósmicos usando algo chamado desvio para o vermelho. Eles geralmente usam esse método quando querem ver quão longe alguns objetos espaciais estão. Aqueles que estão mais próximos de nós têm comprimentos de ondas de luz mais curtos. Quanto mais longe algum objeto estiver, mais longos serão seus comprimentos de onda de luz. Eles podem determinar a temperatura de determinado objeto a partir de sua luz. Em média, o espaço é um lugar muito frio. O brilho que resta do Big Bang é chamado de CMB, que é a abreviação em inglês de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É tão poderoso e intenso que banha todo o universo em luz. É a única coisa que aquece significativamente a matéria. Mas existem muitos mecanismos menores que ajudam a aquecer a matéria no universo, e eles podem perder o controle se o espaço esquentar, como as estrelas. Elas emitem radiação que afeta a poeira e gases próximos. Elas também irradiam por todo o infravermelho distante. Quando uma estrela está em seu estágio inicial, a radiação proveniente dela forma estruturas protoplanetárias que se parecem com discos. Eles se formam principalmente em um único plano.
e uma estrela central brilhante produz gás muito iluminado, e há reflexos azuis desse gás. Foi assim com o nosso sistema planetário também. Energia forte e forças gravitacionais causam colisões, poeira e gás em um vórtice descontrolado que está formando planetas. É por isso que a maioria dos planetas do nosso sistema solar orbita na mesma direção. Essa é a direção em que esse redemoinho gigante também estava girando há muito tempo. Estrelas ativas, galáxias em colisão, cataclismos estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons. O universo tem tantas fontes de energia. Quando você envolve a matéria normal no espaço com um ambiente tão energético, ela esquenta drasticamente. Quando você aquece algo, esse algo irradia essa energia de certa maneira. Na maioria dos casos, as galáxias têm apenas algumas áreas onde as estrelas estão se formando, em regiões nas quais o gás está desmoronando. Uma bolha que envolve essa área contém hidrogênio ionizado. 3/4 do nosso Sol é hidrogênio. Graças a esse hidrogênio, o Sol nos mantém aquecidos. Em seu núcleo, o hidrogênio se transforma em hélio e causa fusão atômica. Sim, é assim que o nosso Sol libera energia. A radiação aquece todo esse gás a milhares e milhares de graus. Ao mesmo tempo, ioniza um grande número de átomos e moléculas, o que basicamente significa que os transforma em íons. Os átomos são partículas neutras e os íons são partículas carregadas negativamente ou positivamente. Se o universo esquentar, o nosso Sol também pode ficar mais quente. Se a temperatura dele atingir 30.000 graus centígrados, pode ficar quente o suficiente para ionizar todos os materiais que havia ejetado anteriormente. E isso poderia criar uma verdadeira nebulosa planetária, que seria uma nebulosa em forma de anel, formando-se por causa de um gás em expansão que envolve uma estrela envelhecida. À medida que a temperatura sobe, o hidrogênio ioniza a alguns milhares de graus. Isso poderia tornar rosas as nebulosas em nosso sistema solar, com linhas de emissão. Nosso Sol pode chegar ao fim se atingir a temperatura de 50.000 graus centígrados. Se pudesse flutuar no espaço e se aproximar dele, você o veria brilhar em tons verdes misteriosos devido ao oxigênio duplamente ionizado. Fenômenos de maior energia fazem com que mais galáxias colidam. Isso aquece ainda mais o gás e, eventualmente, resulta em emissões de raios X. E os buracos negros e as estrelas de nêutrons radiantes, quando eles perdem o controle, podem moldar galáxias inteiras. E quem sabe o que mais? Talvez tivéssemos mais masers também, que são lasers naturais que o nosso universo produz. Eles surgem quando grandes populações de moléculas recebem grandes quantidades de energia. Até agora, cientistas encontraram um maser forte e poderoso, mas distante, que é mais luminoso do que a luz que 6.000 sóis produziriam, e em apenas uma linha de emissão. Talvez descobramos masers ainda mais fortes. Isso é, considerando que ainda estaríamos por aqui, porque à medida que o universo está ficando mais quente, a radiação cósmica está ficando mais forte. Isso não é bom para a vida na Terra. O aumento da radiação cósmica pode nos prejudicar. Quem sabe se a vida seria possível na Terra nesse caso, ou se a poderosa força gravitacional também puxaria nosso planeta natal e o jogaria contra outro? Mas talvez a vida como a conhecemos não desaparecesse completamente. Ou se isso acontecesse, poderia de alguma forma encontrar seu caminho mais uma vez, talvez em um futuro distante. Existe a possibilidade de que o nosso universo pudesse sustentar a vida em seus estágios iniciais. Não parece possível quando você pensa no caos que o Big Bang causou, certo? Mas foi apenas no começo. Depois que as coisas se acalmaram um pouco, os restos de estrelas enormes e mais antigas formaram planetas rochosos. Em nosso sistema solar, são Terra, Marte, Mercúrio e Vênus. Você não pode colocar o pé nos outros, já que eles são gigantes gasosos. Naquela época, a radiação era bastante intensa, então os planetas rochosos tinham um ambiente adequado para se formar, já que é preciso muita energia para gerar poeira e partículas e assar um planeta no final. Esse período de tempo coincide mais ou menos com aquele em que as primeiras estrelas se formaram em nosso universo. As estrelas antigas eram muito maiores do que o nosso Sol, mas elas tiveram vidas mais curtas, teriam explodido como supernovas e deixariam metais pesados em todo o espaço ao seu redor. Essas são as partículas dos planetas rochosos formados. A radiação se espalhou por todo o universo naquela época. Isso mudou com o tempo. Hoje é quase um zero absoluto. 400.000 anos após o Big Bang, quando os átomos de hidrogênio estavam se formando, o CMB estava quase tão quente quanto a superfície do nosso Sol.
Cerca de 15 milhões de anos após o Big Bang, sua temperatura estava próxima da temperatura ambiente, que é de cerca de 27 graus Celsius. Essas coisas estavam acontecendo em todo o universo, então havia muitos planetas que poderiam potencialmente manter a vida. Se fôssemos um desses mundos antigos, não precisaríamos de uma estrela para nos manter aquecidos. A CMB seria suficiente para fazer isso. Portanto, é possível que a vida no espaço seja muito mais antiga do que acreditamos que é. Poderia ter havido mundos antigos com água líquida em sua superfície, e se houvesse algumas formas primitivas de organismos como no nosso planeta natal há muito tempo, ou organismos ainda mais desenvolvidos, talvez descobramos um dia. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e ainda assim poderia conter 1.300.000 terras. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como estar debaixo d'água, e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso. A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é 5 vezes mais quente. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, o que resulta em 8 milhões de relâmpagos por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar 1 milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica, que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então, se você estender o braço para frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto, bastante significativo para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma, e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, bem, uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida, mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir, mas não conseguisse, então parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão, 2 vezes seu tamanho normal. Boas notícias, a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não?
Quando algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo. Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9.000 naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito, pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Tô fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra. Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Portanto, há dias em que o Sol também brilha lá. Então, o outro lado não é o lado escuro, mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade, é possível sim. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes, e as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apollo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, detritos de naves espaciais, 6 módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a 3 Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol. Mas estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau, estamos em um cinturão de asteroides e constantemente temos que desviar de rochas gigantes e blocos de gelo. Entramos em algumas nuvens densas de asteroides. Não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides são apenas 4% do peso da Lua. Então realmente não há muito disso por lá. Para entender a dimensão do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas.
Se as unirmos, é improvável que haja colisões mesmo aqui. Whoosh! As tempestades de poeira em Marte podem ser malucas. Elas saem varrendo todo o hemisfério sul do planeta vermelho, principalmente durante o verão. Essas tempestades podem crescer e englobar regiões maiores do planeta, como aconteceu em janeiro de 2022. Nesse mês, uma tempestade de poeira cobriu uma região que é quase o dobro da área do território dos Estados Unidos. Será que foi algo desse tipo que fez com que um dos robôs que enviamos para o planeta vermelho desaparecesse? A atmosfera e clima são difíceis em Marte. Lá é praticamente um deserto com ventos fortes e temperaturas médias de 63 graus negativos. E isso cai para menos 140 graus Celsius nos polos durante o inverno. Qualquer sonda que for para lá precisa estar muito bem equipada e ser bastante resistente para suportar tais condições. Mas pesquisadores acharam que a sonda Beagle 2 aguentaria uma viagem difícil para o planeta vermelho. 2 de junho de 2003. Uma equipe de pesquisadores preparou um dos robôs pioneiros que enviariam para o espaço. Era uma sonda pequena e compacta chamada Beagle 2. Sua missão era pousar em Marte e procurar alguma coisa que atendesse ao que o mundo tanto anseia há décadas, saber se há vida no planeta vermelho. A aterrissagem estava programada para 25 de dezembro, porém o sinal nunca veio. A equipe tentou entrar em contato com a espaçonave, mas em determinado ponto tiveram que aceitar que não conseguiriam mais alcançá-la. Alguns acharam que o pouso foi difícil e complexo demais, e então a sonda quebrou. Mas não foi encontrado nenhum erro técnico. Outros tinham a teoria de que a sonda pode ter ficado presa em seu próprio paraquedas e caído sobre a superfície marciana. De qualquer forma, a Beagle 2 foi dada como desaparecida até 2015, quando a NASA tirou fotos do que poderia ser os restos da sonda perdida. E não eram apenas destroços, os componentes pareciam estar intactos. Os restos da sonda estavam caídos com seus painéis parcialmente abertos cerca de 5 km distantes do local onde ela deveria pousar. Ao que tudo indica, a Beagle 2 conseguiu aterrissar com sucesso, mas sua antena de rádio ficou bloqueada. É por isso que os pesquisadores não conseguiram controlá-la da Terra, nem estabelecer contato algum. Mas ninguém sabe o que aconteceu exatamente. Você já ouviu falar de um rosto em Marte? Nos anos 70, uma das espaçonaves da NASA tirou fotos impressionantes da superfície marciana que mostravam algo parecido com um rosto humano, como você pode ver na parte superior da imagem. Se tiver imaginação fértil, poderá ver facilmente um nariz, 2 olhos, uma boca e um penteado diferente. Tem gente que até pensou que fosse um monumento construído por outra civilização no planeta vermelho. Agora vamos ver outras coisas diferentes que as pessoas já encontraram em Marte. Tem a cratera do rosto feliz, que faz jus ao nome que tem. Tem também rochas com formatos diferentes, de panqueca, braquiosauro ou peixe. Marte também tem uma ilha com formato de waffle em sua superfície. É um pedaço de terra com 2 km que fica no meio de fluxos de lava. Isso pode ser resultado da lava empurrando essa formação rochosa de baixo para cima. Parece que os astrônomos também tiraram fotos de dunas azuis. É um mar de maravilhosas dunas escuras que os ventos fortes esculpiram, formando linhas compridas. Elas cercam a calota polar do norte e cobrem uma região do tamanho do Texas. O planeta vermelho geralmente é famoso por suas dunas de areia marrom, então essas certamente foram uma surpresa. Na verdade, elas não são azuis. Se pudesse visitar Marte agora mesmo para dar uma olhada, você veria que essas dunas parecem marrons e alaranjadas como as outras. E a foto é uma imagem de cores falsas. Cientistas geralmente usam cores falsas para realçar diferenças em alguma coisa. Neste caso, seria a diferença em profundidade. Outra coisa, o maior vale em Marte é tão grande que conseguiria comer nosso Grand Canyon inteirinho no café da manhã. Ele é um sistema fascinante de canyons com 4.000 quilômetros de comprimento, chamado Valles Marineris, e é mais de 10 vezes mais comprido que o Grand Canyon. Se fosse possível esticar este canyon marciano, ele preencheria os Estados Unidos inteiro, de ponta a ponta. Como o Marte não possui placas tectônicas ativas, ninguém sabe ao certo como esse canyon se formou. Uma teoria diz que a cadeia de vulcões que fica do outro lado de Marte, aqui inclui o Monte Olimpo, curvou a crosta a partir do lado oposto do planeta. Essa força poderosa causou rachaduras na crosta marciana e também ativou quantidades enormes de água que ficavam sob a superfície. Essa água emergiu e esculpiu a rocha. A força ativou as geleiras também.
e elas provavelmente abriram novas passagens nesse gigantesco sistema de cânions. Os vulcões da superfície de Marte podem ter entrado em erupção cerca de 50 mil anos atrás, apesar de as erupções mais poderosas terem acontecido há 3 ou 4 bilhões de anos. O planeta, no entanto, não possui vulcões ativos hoje. Grande parte do calor armazenado em seu interior durante a formação do planeta se perdeu. Então, agora, a crosta externa de Marte é muito mais grossa, impedindo que a rocha derretida chegue à superfície. Mas muito tempo atrás, erupções formaram vulcões gigantes, e esses vulcões tiveram um papel importante no derretimento de depósitos de gelo que liberaram enchentes de água na superfície marciana. Marte possui uma atmosfera fina com um volume de gás que equivale a menos de 1% do da Terra, e composta majoritariamente por dióxido de carbono. Mas 4 bilhões de anos atrás, o planeta era muito mais quente e úmido do que é agora. Sua atmosfera provavelmente era mais grossa também, e por isso conseguia criar um poderoso efeito estufa e prender a luz solar. Marte também tinha um campo magnético poderoso. Parecido com o da Terra, ele se formou por causa das correntes de metais derretidos no núcleo do planeta. Mas ao contrário do nosso planeta-mãe, Marte perdeu seu campo magnético depois que seu núcleo esfriou. E sem ele, o planeta não tem nenhuma proteção do vento solar, que é uma rajada de partículas carregadas que sai do Sol. O vento solar levou grande parte da atmosfera marciana em poucas centenas de milhões de anos. É isso que torna essas poderosas tempestades de poeira ainda mais intensas. Marte tem uma história fascinante. A julgar pelas geleiras do planeta, ele provavelmente passou por muitas eras do gelo, assim como a Terra. Uma equipe de pesquisadores obteve imagens de cerca de 60 mil rochas marcianas. As rochas são de tamanhos diferentes e estão distribuídas aleatoriamente, o que significa que provavelmente se formaram em diferentes eras glaciais. As geleiras escondem algumas histórias também. Quem sabe que tipo de gases, rochas ou até micróbios poderiam estar presos lá dentro? Se pudesse entrar em uma máquina do tempo e pará-la 4 bilhões de anos atrás, em Marte, é claro, você provavelmente veria cenas espetaculares de alagamentos. Quem sabe houvesse até algum tipo de forma de vida na superfície do planeta. Um forte impacto de meteorito que formou a cratera Gale em Marte pode ter impulsionado esse mega alagamento. Após a colisão, as temperaturas do planeta ficaram insanamente quentes. Isso causou o derretimento de todo o gelo que estava armazenado na superfície na época. O alagamento foi tão grande que mudou a estrutura geológica da superfície do planeta, esculpindo grandes ondas e fissuras na rocha sedimentar. E por falar em água, foi visto um vapor escapando da atmosfera de Marte. Os pesquisadores também encontraram algumas evidências de água fluindo na superfície do planeta. Existem faixas escuras no solo que parecem aumentar no verão e encolher no inverno. Há inúmeros vales secos e canais de rios no planeta. É possível que a água líquida tenha fluído ali algum dia. Agora, grande parte dela pode estar presa em calotas de gelo ou até escondida sob a superfície. Cada vez mais coisas indicam que Marte já foi habitável. O planeta vermelho é o único planeta que conhecemos onde apenas robôs vivem. 5 rovers compõem a população marciana. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabemos que nenhuma supernova, asteroide em queda e planetas em chamas fazem barulho no espaço. Ou fazem? E se você realmente puder ouvir algo lá fora? Bom, vamos ver. Ok, de volta ao ensino médio. O som é uma onda mecânica originária da vibração. O que exatamente isso significa? O exemplo mais simples são as cordas de um violão. Vamos puxar uma delas. Começa a vibrar. Os átomos dentro da corda de metal começam a empurrar e bater nos átomos do ar ao redor. Então, agora os átomos estão constantemente empurrando um ao outro, até chegarem aos nossos ouvidos. É como uma onda de uma pedra jogada em uma lagoa. E isso acontece muito rapidamente, a uma velocidade de cerca de 343 metros por segundo. Então, os nossos tímpanos começam a vibrar na mesma frequência. E pequenos ossos dentro de nossos ouvidos transmitem essa vibração para o cérebro. O cérebro, então, faz sua mágica, reconhece o padrão e os transforma em sons. Ótimo! Agora sabemos que precisamos de algumas partículas para criar som. E podemos encontrar essas partículas em gases, líquidos e substâncias sólidas. E quanto ao espaço? Não, é um vácuo quase perfeito. E você provavelmente já ouviu falar que não há som no espaço porque é um vácuo. Mas o que isso realmente significa? Um vácuo é um vazio perfeito. É uma área completamente desprovida de matéria.
Isso significa que não há nada lá. Sim, apesar de todos esses corpos celestes no espaço, na verdade não há ar entre eles, átomos ou partículas. Nada. Bom, quase. Para ser honesto, o vácuo perfeito realmente não existe. Não podemos nos livrar dos átomos de fato, mas o espaço está muito próximo dessa noção. Em média, existem de 1 a 5 átomos por centímetro cúbico. Isso pode soar como um número grande, mas tenha em mente que os átomos são minúsculos, e a distância vazia entre eles é enorme. Para efeito de comparação, 1 centímetro cúbico de ar contém cerca de 16 mil átomos. Então, é claro, com uma densidade tão baixa, esses átomos não conseguem se empurrar. Mesmo que a vibração seja muito forte, como, digamos, uma supernova, eles ainda não serão capazes de fazer isso. Ah não, os filmes mentiram para nós. Todas aquelas cenas espaciais épicas realmente acontecem em um silêncio estranho. Quem teria adivinhado? Mas não fique chateado. E se eu te disser que existem de fato algumas maneiras de ouvir som no espaço? Primeiramente, ainda há som em outros planetas. Se houver uma atmosfera em um corpo espacial, ou pelo menos algo como gás, água ou superfície sólida, haverá som. No nosso caso, a atmosfera fica completamente silenciosa a cerca de 97 quilômetros acima da superfície da Terra. É aí que o céu deixa de ser azul e surge um véu estrelado preto. De qualquer forma, teríamos que pousar em outro planeta, ou pelo menos nos aproximar de sua atmosfera para ouvir alguma coisa. Mas seja o que for, soaria muito diferente. Vamos tomar Vênus como exemplo. A atmosfera lá é muito densa. Os cientistas, brincando, a chamam de sopa química grossa. Então, se você de alguma forma conseguisse permanecer vivo e falar lá, sua voz seria muito diferente. Ela se tornaria muito mais alta e soaria mais profunda. Assim, se quiser ser um bom barítono, você já sabe aonde ir. Eu me pergunto o que aconteceria se a Terra tivesse uma atmosfera mais densa. O que ouviríamos? Bom, você pode imaginar vagamente isso se já esteve na água. A água é muito densa. O som se move muito mais rápido e de maneira muito melhor em comparação com o ar, a uma velocidade de quase 1.600 metros por segundo. Se você se sentar em uma sala vazia sem fontes sonoras, não ouvirá muito, certo? Agora mergulhe a cabeça na água e confira como o mesmo silêncio soa aqui. Não é nada quieto. Mesmo que você ignore os sons sempre presentes da própria água, notará imediatamente o quão bem você pode ouvir seu próprio corpo, como o seu sangue pulsa nas veias, como o coração bate, o menor movimento dos seus dedos. Meio assustador, não é? Isso nos dá uma ideia do que aconteceria conosco em um planeta com uma atmosfera mais densa. E isso é muito louco. Ouviríamos tudo, de animais correndo ao movimento de placas tectônicas. Vamos lá, você provavelmente diria, é óbvio que há som em outros planetas, mas você não disse que podemos ouvir algo no espaço aberto? Na verdade, sim. Por exemplo, em uma nuvem de poeira. Você pode encontrar poeira espacial em quase todos os lugares do espaço. Podem ser os restos de uma estrela ou outra coisa, e nesses lugares tudo é um pouco mais denso do que o normal. Isso significa que provavelmente há nuvens de poeira onde as partículas estão muito próximas umas das outras, o que significa que elas podem produzir sons. Claro, o volume será muito baixo, e os sons serão transmitidos por uma distância muito curta. Mas é melhor que nada, certo? Além disso, já temos um som espacial real gravado. Veio da galáxia Perseu, que está localizada a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. A NASA gravou em 2003. Parece uma nota si bemol, mas sua frequência é tão baixa que o ouvido humano infelizmente não consegue ouvi-la. Mas além disso, só podemos ouvir algo dentro de naves espaciais. Afinal, elas são pequenos bolsos de ar. Em um traje espacial, você também ouviria sons muito bem, incluindo sua respiração ou circulação sanguínea. Mas 2 astronautas voando lado a lado não se ouviriam, mesmo que chegassem muito perto e gritassem muito alto. É muito engraçado. Se você, sendo astronauta, esbarrasse em algo, o som seria muito alto para você, mas seu amigo não ouviria nada. É por isso que os astronautas usam dispositivos de rádio. Agora, apenas teoricamente, se você pudesse de alguma forma sair do seu traje espacial e sobreviver, seria capaz de ouvir as conversas e os ruídos acontecendo dentro da nave espacial. Mas como? Olha, temos um pouco de ar dentro da nave, e ele transmite som. Ele atinge o invólucro de metal e o atravessa. E então, se você se inclinasse contra a nave, de preferência tocando-a com o cotovelo ou joelho, o som seria transmitido ao cérebro diretamente através de seus ossos, ignorando os ouvidos. Sim, os nossos ossos conduzem o som.
É assim que, por exemplo, pessoas surdas ouvem música. É chamado de condução óssea. É usado em alguns fones de ouvido e outras tecnologias. Você pode fazer um pequeno experimento. Segure os dedos sobre as orelhas. Feche-as bem para que você realmente não escute muito. Em seguida, tente tocar em uma fonte sonora. Pode ser qualquer coisa vibrando, por exemplo, um alto-falante tocando música, com alguma parte do seu corpo onde o osso esteja perto da pele. Agora veja um milagre acontecer. Você pode ouvir o som não através dos seus ouvidos, mas diretamente no seu cérebro. Mas, por favor, não repita este experimento no espaço sideral. Bem, você provavelmente já ouviu falar de coisas como os sons do espaço, onde você pode ouvir, por exemplo, os sons feitos pelo Sol ou planetas diferentes. Como eles foram gravados? Facilmente. Esta é outra maneira de ouvir som no espaço, ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, um rádio. O rádio é a mesma forma de radiação eletromagnética que a luz. Essas ondas podem viajar no vácuo sem problemas. Os transmissores dos astronautas funcionam assim. Um astronauta diz algo a um amigo. As ondas sonoras se transformam em ondas de rádio, atingem a outra pessoa e são convertidas de volta em sons. E é assim que obtemos os chamados sons do espaço. Na verdade, nosso planeta é muito barulhento a esse respeito. Estamos enviando uma enorme quantidade de ondas de rádio para o universo. Todos os sinais de rádio que já ouvimos. É uma pena que eles viajem a apenas 110 anos-luz de distância de nós. Mas você sabe, acho que é bom não ouvirmos tudo o que acontece no espaço. Imagine se o som pudesse facilmente viajar pelo universo. Ouviríamos tudo, de erupções solares a supernovas próximas. Horrível, certo? Então talvez sejamos mesmo sortudos.